Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Caio Rodrigues Gonçalves. Eu vou hoje comentar com vocês a prova de Direito Constitucional do 37º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Inicialmente, já adianto que a prova teve um nível de dificuldade médio. Não foi uma prova tão difícil, mas também não foi uma prova tão fácil. As questões eram mais ou menos aquelas que a gente previa para o exame da ordem, então nada de grandes surpresas, tá? Eu vou utilizar como referência a prova tipo 1, prova branca, e quem tiver aí outros tipos de prova vai adaptando à medida que eu for lendo o enunciado das questões, certo? Como sempre, as provas de Direito Constitucional da OAB começam na questão de número 11 e finalizam na questão de número 17. São essas as questões que nós vamos trabalhar, portanto, certo? Iniciando, portanto, na questão de número 11, da prova tipo 1, prova branca. Essa questão também é uma questão facilmente presumível aí, como para o exame da ordem. Ela diz o seguinte no seu enunciado: determinada lei federal de 2020 gerou intensa controvérsia em vários órgãos do Poder Judiciário, bem como suscitou severas críticas de importantes juristas que questionaram a constitucionalidade de diversos dos seus dispositivos. Afinal, cerca de metade dos juízes e tribunais do país inclinou-se por sua inconstitucionalidade. A existência de pronunciamentos judiciais antagônicos vem gerando grande insegurança jurídica no país, daí a preocupação de um legitimado a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade, em estabelecer uma orientação homogênea na matéria regulada pela lei federal em tela, sem, entretanto, retirá-la do mundo jurídico. Pessoal, o que a questão quer saber da gente nesse momento é o seguinte: sem saber como proceder para afastar a incerteza jurídica a partir da mitigação de decisões judiciais conflitantes, esse legitimado solicitou que você, como advogado, se manifestasse. Nesse caso, pessoal, é muito tranquilo, porque, como ele falou no início da questão, trata-se de uma lei federal de 2020. Ou seja, das alternativas que nós temos nessa questão, nós só poderíamos utilizar duas: ou a ação direta de inconstitucionalidade, ou a ação declaratória de constitucionalidade, já que a impugnação se referia a uma lei federal de 2020, pós-Constituição de 88. Mas a questão ela traz um ponto muito crucial aqui para a gente saber que a resposta correta é a letra D, ação declaratória de constitucionalidade. Ela diz o seguinte: olha, a pessoa que está impugnando, o legitimado que está impugnando, ele não quer retirar essa norma do mundo jurídico. Ele quer simplesmente uniformizar o entendimento, porque metade dos juízes do país acredita que essa norma é inconstitucional e outra metade acredita que é constitucional. Como ele não quer tirar essa norma do mundo jurídico, ele quer simplesmente uniformizar o entendimento, essa é a hipótese de cabimento da ação declaratória de constitucionalidade. Portanto, na questão de número 11, a resposta correta é a letra D e não há qualquer erro em relação ao gabarito divulgado pela FGV, certo? Vamos lá para a questão de número 12, que diz o seguinte: o Poder Constituinte derivado reformador promulgou emenda à Constituição inserindo um novo direito fundamental na Constituição. No caso, trata-se de norma de eficácia limitada, necessitando, portanto, de lei regulamentadora a ser produzida pelo Congresso Nacional. Em razão da total inércia do Poder Legislativo, tendo decorrido 4 anos desde a referida emenda, uma associação de classe legalmente constituída e em funcionamento há mais de 10 anos, cujo estatuto prevê a possibilidade de atuar judicial e extrajudicialmente no interesse de seus associados, que não estariam sendo contemplados em razão da referida inércia, procura você, como advogado. E aí vem a questão. Com base no sistema jurídico brasileiro, sistema jurídico constitucional brasileiro, você, como advogado, informa corretamente que a fruição dos direitos pelos associados, essa é a pergunta. E eu já adianto para vocês, pessoal, que eu acho que essa talvez tenha sido a questão mais complexa da prova. Não pelo nível de dificuldade, mas pela necessidade de conhecer vários artigos, não só da Constituição, mas de outras legislações que envolvem matéria constitucional, certo? A resposta correta aqui vai ser a letra B, que diz o seguinte: procurou você como advogado e você vai responder corretamente que a fruição desses direitos poderá ser alcançada com a impetração de um mandado de injunção coletivo pela referida associação, em seu próprio nome, junto ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o artigo 5º da Constituição trata especificamente do mandado de junção. Ele vai dizer que conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta total ou parcial de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O mandado de junção
está na Constituição, artigo 5º da Constituição. Só que existe uma lei que regulamenta o mandado de injunção. Essa lei é a Lei número 13.300 de 2016 e vocês precisavam saber também. Por quê? Porque no início da questão, o que o avaliador fala é o seguinte: olha, o poder constituinte derivado reformador, nesse caso o Congresso Nacional, ele promulgou uma emenda à Constituição, ou seja, ele reformou a Constituição, ele inseriu uma nova norma na Constituição. Só para que essa norma tenha eficácia de fato, ela precisa ainda de uma outra norma, que também vai ser editada pelo Congresso Nacional, uma lei regulamentadora. Essa emenda à Constituição é o que nós chamamos de emenda à Constituição ou de norma constitucional com eficácia limitada, porque ela depende de uma outra lei regulamentadora. E essa lei nunca foi criada. Pelo menos até o momento, segundo a questão, essa lei nunca havia sido criada. Então, essa hipótese se encaixa perfeitamente na hipótese de cabimento do mandado de injunção. E um dos legitimados a propor, a ajuizar um mandado de injunção é exatamente uma associação de classe. Mas por que vocês precisariam saber da legislação específica? Porque vocês precisariam saber que existe um tempo mínimo de existência dessa associação para que ela possa ser legitimada a propor, a ingressar, a ajuizar um mandado de injunção. E mais do que isso, vocês precisariam saber que esse mandado de injunção seria ajuizado perante o Supremo Tribunal Federal. Por que perante o Supremo Tribunal Federal? Porque a lei regulamentadora era, ou pelo menos deveria ser, fruto de um trabalho do Congresso Nacional. Então, como a competência para a edição dessa lei era do Congresso Nacional, quem vai analisar esse mandado de injunção é o Supremo Tribunal Federal, por força do que dispõe o artigo 102, inciso 1º, a linha Q da Constituição Federal de 1988. Por essa razão, a resposta correta é a letra B, que diz o seguinte: poderá ser alcançada com a impetração de mandado de injunção coletivo pela referida associação em seu próprio nome junto ao Supremo Tribunal Federal. Essa era talvez a questão mais complexa de direito constitucional do 37º exame da ordem, tá? Vamos para a questão de número 13. Na questão de número 13, o enunciado diz o seguinte: em projeto de lei apresentado pelos próprios vereadores, a Câmara de Vereadores do município Alfa votou e aprovou a fixação dos subsídios dos referidos agentes, daí resultando a Lei Municipal número XX. O padrão remuneratório assim fixado gerou muitos debates em relação à rigidez do processo legislativo e a necessidade de serem observados certos parâmetros em sua fixação, sendo sustentada uma necessária correspondência percentual em relação ao subsídio dos deputados estaduais. Sobre o caso narrado, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essa questão era relativamente tranquila porque ela demandava simplesmente o conhecimento do artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. O artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, estabelece lá o padrão remuneratório dos vereadores. E sim, quem estabelece qual que vai ser o subsídio dos vereadores é a própria Câmara Municipal. Mas ela encontra determinados limites. E esses limites dependem de dois fatores. Primeiro, esses limites estão vinculados ao subsídio dos deputados estaduais, esse é o primeiro ponto. E o segundo fator que limita essa atuação das câmaras municipais é o tamanho do município. Melhor dizendo, o tamanho da população do município. E está lá, no artigo 29, inciso 6 da Constituição, todas as hipóteses, todos os limites de fixação do subsídio dos vereadores. Municípios menores têm um percentual menor em cima do subsídio dos deputados estaduais. Já os municípios maiores, aqueles maiores de 500 mil habitantes, já corresponde a um percentual maior do valor que é arbitrado lá para os deputados estaduais. Nesse sentido, o único item que responde de forma correta essa questão é o item A, que vai dizer o seguinte: a fixação do subsídio dos vereadores é de competência da Câmara Municipal, não podendo ultrapassar determinado percentual do subsídio dos deputados estaduais, percentual este que varia conforme a população do município. É exatamente a letra da lei, é a letra do que dispõe o artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. Essa questão não gerava maiores discussões, o gabarito está correto, a resposta é a letra A. Vamos agora para a questão de número 14. Questão de número 14. Que diz o seguinte: Carlos, praticante de religião politeísta,
é internado em hospital de orientação cristã e solicita assistência espiritual a ser conduzida por um líder religioso de sua crença. Os parentes de Carlos, mesmo cientes de que a assistência solicitada se resumiria a uma discreta conversa, estão temerosos de que a presença do referido líder coloque em risco a permanência de Carlos no hospital, em virtude de representar uma vertente religiosa não aderente à fé adotada pela instituição hospitalar. Os parentes de Carlos o procuram como advogado para conhecer os procedimentos adequados à situação narrada. Você os informou que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o hospital, e aqui a resposta é muito clara porque a letra B. Já adianto para vocês que a letra B, porque não tem nenhum outro item que responda minimamente, de forma minimamente correta essa questão. O item B diz o seguinte: não pode negar o apoio espiritual solicitado, mesmo que a assistência seja prestada em bases religiosas diversas daquela oficialmente preconizada pelo hospital. Pessoal, isso decorre diretamente do que dispõe o artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal. É nele que vai dizer o seguinte: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. No caso, os hospitais se encaixam nessa hipótese. Assistência religiosa, seja de qual credo for. Afinal, como uma decorrência lá do artigo 19, inciso 1º da Constituição, o Brasil, em regra, a República Federativa do Brasil, em regra, nós formamos, um Estado laico. Então, nós não podemos fazer diferenciação de credo. E nessa hipótese específica do hospital, como é uma garantia positivada lá no artigo 5º da Constituição, não seria razoável que, por simplesmente o hospital, a direção do hospital, a gerência do hospital adotar uma crença diversa, um credo diverso, que ele não pudesse aceitar que um paciente que está impossibilitado de exercer o seu credo, por conta de limitações próprias da sua condição de saúde, que ele não pudesse exercitar esse credo lá internado nesse hospital. É isso que diz o artigo 5º, inciso 7º da nossa Constituição. Portanto, o único item que responde de forma corretamente essa questão é o item B. Item B. Vamos adiante com a questão de número 15. Lembrando que essa é a prova de tipo 1, prova branca, do 37º exame da ordem, tá? E o enunciado diz o seguinte: Márcio, deputado estadual do Estado-membro Alfa e líder do governo na Assembleia, vem demonstrando grande preocupação com o excessivo número de projetos de lei que chegam à Casa Legislativa do Estado e que, segundo ele, se aprovados, trarão muitas inovações e, em consequência, elevado grau de insegurança jurídica aos cidadãos. Por isso, ele sugere que o governador proponha uma emenda à Constituição do Estado, ou seja, uma PEC estadual, no sentido de tornar mais dificultoso o processo legislativo para a aprovação de lei ordinária. Sua ideia é de que, ao invés de maioria relativa, a aprovação de lei ordinária apenas se configure caso atingido o quórum de maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa de Alfa. Avaliada pelos procuradores do Estado Alfa, estes informam acertadamente que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a sugestão de Márcio acerca da alteração no processo legislativo de Alfa, e aqui o gabarito correto é a letra C. Por que letra C, pessoal? Quando a gente fala de constituições estaduais, de elaboração de constituição estadual, a gente está falando do poder constituinte derivado decorrente. É aquele poder que é inerente às federações, a um modelo federativo de Estado. Ou seja, a divisão do Estado, no nosso caso, em União, Distrito Federal, Estados e municípios, cada qual com sua própria autonomia. Quando os Estados elaboram a sua própria Constituição estadual, eles estão no legítimo exercício do poder constituinte derivado decorrente, mas eles devem observância estrita ao que diz a Constituição Federal. Eles estão vinculados, como poder constituinte derivado decorrente, eles estão vinculados ao que diz, os deputados estão vinculados ao que diz a Constituição Federal de 88. Esse é o limite que eles encontram. E mais, em regra, todo o processo legislativo segue aquele princípio que nós chamamos de princípio da simetria. Ou seja, nós adotamos aquele modelo que já está exposto lá na Constituição Federal de 1988. Não poderia cada Estado-membro divergir sobre o processo legislativo acerca da edição de leis ordinárias, leis complementares, o que quer que seja. Nós seguimos esse princípio da simetria. E a única alternativa que trata do princípio da simetria é a alternativa C, que vai dizer o seguinte:
essa sugestão, né, de Márcio, do deputado Márcio, ela é inconstitucional, pois com base no princípio da simetria, o tema objeto da suposta emenda tem de ser disciplinado com observância das regras estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. É isso que diz o princípio da simetria, e na realidade nós adotamos o princípio da simetria em quase toda a integralidade, em quase a integralidade do processo legislativo, tá? A única alternativa correta é a letra C, só ressaltando que a Organização dos Estados está lá no artigo 25 da nossa Constituição Federal, quando ela diz que os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Ou seja, os Estados podem, de forma legítima, estabelecer as suas próprias constituições. Esse é o poder constituinte derivado decorrente. Mas eles encontram um limite, e esse limite é a própria Constituição Federal. Certo? Letra C, tudo correto. Passamos adiante e vamos agora à questão de número 16, penúltima questão dessa prova tipo 1. O presidente da República, ao finalizar projeto de lei de sua iniciativa privativa, é aconselhado por um assessor que encaminha o texto ao Senado Federal, de forma a ali dar início à discussão e à votação do referido projeto. A justificativa para que o Senado Federal fosse definido como a casa iniciadora do projeto de lei era de que a matéria teria recebido grande apoio no âmbito do Senado Federal. O presidente da República, então, solicita que sua assessoria analise a possibilidade ventilada. Estes, após cuidadosa avaliação, informam ao presidente da República que, segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira, a discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República terão início. Pessoal, e aqui não há grandes dúvidas, tá? Letra B. Eles sempre terão início na Câmara dos Deputados, necessariamente, sendo que ao Senado Federal restará o papel de casa revisora. Isso aqui é basicamente o que dispõe o artigo 64 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte, olha, a discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. E o artigo 64 não comporta nenhuma exceção. Portanto, a casa iniciadora sempre será a Câmara dos Deputados. Mesmo que o Senado Federal tenha manifestado um apoio maior àquela proposta que vem do presidente da República, ainda assim ele funcionará como uma casa revisora. E essa hipótese se encaixa, ou pelo menos só se aplica ao presidente da República, do STF, tribunais superiores. É óbvio que no processo legislativo, que nas propostas legislativas que iniciam nas próprias casas, cada uma pode iniciar como casa iniciadora. Mas nesses casos em que o presidente da República envia uma proposta, ela inicia obrigatoriamente, por força do artigo 64 da Constituição, na Câmara dos Deputados, funcionando o Senado Federal simplesmente como uma casa revisora. Como era a letra da lei, artigo 64 da Constituição, não tinha grandes discussões a respeito dessa questão, certo? Gabarito, letra B, não há qualquer outra alternativa que responda corretamente essa questão. Portanto, letra B, questão relativamente fácil, essa questão do número 16. E passamos, por fim, à questão de número 17, que vai dizer o seguinte, no seu enunciado. 1/3 dos membros do Senado Federal apresentou proposta de emenda à Constituição da República, uma PEC, propondo o acréscimo de um inciso ao artigo 5º. Segundo a PEC, o novo inciso teria a seguinte redação: é garantida a inclusão digital e o acesso amplo e restrito à internet, nos termos da lei. A proposta foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por mais de 3/5 dos membros em um único turno de votação. Grifou, em um único turno de votação. Ato contínuo, a PEC foi promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sobre a PEC, descrita na narrativa, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Pessoal, aqui a resposta correta, já adianto, é a letra B, que vai dizer o seguinte: essa PEC, essa matéria que foi discutida lá e aprovada no Congresso, ela é formalmente inconstitucional, pois o procedimento a ser seguido pelas casas do Congresso Nacional, que funcionam como poder constituinte derivado reformador, não foi corretamente observado, e realmente não foi, tá?
Porque o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, diz que para que uma proposta de emenda à Constituição seja aprovada, ela precisa passar por uma votação, ou melhor dizendo, por 2 votações, que correspondem ao que nós chamamos de 2 turnos em cada uma das casas. Ou seja, a Câmara dos Deputados aprova aquela matéria em 2 turnos, em 2 votações diferentes. O Senado Federal aprova aquela matéria em 2 turnos, em 2 votações diferentes. E pelo enunciado da questão, o que nós temos é que essa proposta só foi votada em 1 turno em cada casa. Por que nós dizemos que, nesse caso, houve uma inconstitucionalidade formal e não uma inconstitucionalidade material? Porque o que causou a incompatibilidade dessa norma, dessa PEC, com a Constituição, foi simplesmente uma forma. Foi o rito formal que não foi seguido. Foi lá o artigo 60, parágrafo 2º, que não foi seguido. E não está em discussão a matéria, porque a matéria, veja só, fala de inclusão digital, de acesso amplo e restrito à internet, que em tese não é uma matéria inconstitucional. Portanto, não se trata de uma análise da inconstitucionalidade da matéria. Não se discute a matéria, porque a forma para se reformar a Constituição, ela não foi seguida. A proposta não foi votada em 2 turnos. E como não foi votado em 2 turnos, nós podemos dizer que houve uma inconstitucionalidade formal e não material. Nesse caso, o único item que responde corretamente essa questão é o item B, como já mencionei para vocês. E essa é a última questão de direito constitucional do 37º Exame da Ordem. Como vocês puderam ver, grande parte das questões eram basicamente a letra fria da Constituição, das normas constitucionais. Uma outra questão demandava o conhecimento de uma outra lei que regulamentava uma norma constitucional, mas, em regra, nós tivemos aqui uma prova sem grandes surpresas, por isso que eu acredito que todos vocês tenham saído muito bem nesse exame e certamente estarão em breve com a carteirinha da OAB. Pessoal, agradeço pela atenção de todos, desejo muito boa sorte, boa prova aos que passaram de fase, estamos aqui à disposição.